E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aí da ordem dos pedais de efeito, né? É uma ordem provável, uma ordem mais lógica. Mas o legal disso aí é o seguinte, se você não ligar nessa ordem, não vai acontecer nada com você, tá? A Polícia Rodoviária não multa você, a Liga do Mundial dos Apreciadores de Pedal de Efeito não vai multar você também, né? Simplesmente não vai. Se você não fizer essa ordem aí, não vai acontecer nada de mais grave com você. É só, sei lá, se você não gostar dessa ordem, é só, sei lá, e mudar de ordem, tá? Você pode estar autorizado a mudar a ordem se quiser, tá? Mas isso aqui o que é? Só uma orientação. A pessoa que está começando a montar uma pedaleira ali, pedais de efeito, quer montar. Então eu vou sugerir uma ordem aqui, tá? É só isso. Então não é nada demais. Ah, mas eu acho que não, tá? Só mudar, tá legal? Isso aqui é para quando você não tem uma referência, para você não ter que ficar pesquisando muito, então uma sugestão. Agora, logicamente, os pedais são seus, você põe onde vocês quiserem, tá? Agora, então, o primeiro pedal. O primeiro pedal que a gente usa é o fuzz, né? Ele vem da guitarra, porque o fuzz ele tem que pegar o sinal direto do cabo da guitarra, tá? Ele não trabalha bem se ele pegar o sinal de um afinador que tem buffer, por exemplo, então não é legal. Então quando o cabo sai da sua guitarra já tem que entrar direto no fuzz. Então não é afinador, não é nada disso, porque o fuzz ele não gosta de buffer. Não trabalha bem, ele trabalha bem. Se você quiser tirar um som legal de fuzz, ele tem que pegar o sinal vindo do cabo da guitarra. E aí, depois do fuzz, você pode entrar no wah-wah. Você pode entrar no wah-wah. Depois do fuzz, você já pode pôr no wah-wah, principalmente se for um wah-wah vintage, né? Que também, geralmente, o wah-wah antigo, ele não gosta também de buffer e tal. Mas também não é uma regra inquebrável, né? Mas o fuzz é importante você pegar o sinal vindo da guitarra. Então já o cabo sai da sua guitarra, entra no fuzz. Bom, depois o que você pode fazer? Muitas pessoas usam um buffer aqui, tá? Agora, como o buffer é uma coisa que não é muito comum para todo mundo, o pessoal costuma pôr então o que? O afinador. Que geralmente o afinador da Boss, por exemplo, ele tem buffer. Então é guitarra, fuzz e depois você entra no afinador ou em algum buffer, tá? Eu gosto de colocar o afinador depois do drive, porque muitas vezes eu percebi que ele altera um pouco o som do instrumento. Mas essa posição do afinador também é legal. Então entra no fuzz, vai para o afinador. E depois você entra com compressão, envelope filter ou octave. Então o sinal sai da guitarra, entra no fuzz, sai do fuzz, vai para o wah-wah, sai do wah-wah, vai para o afinador, sai do afinador, entra no compressor, que é os dinâmicos, né? Aqui a gente está falando de pedal dinâmico, compressor, envelope filter e octave, que são chamados pedais dinâmicos, né? Sai desses pedais, você vai para o overdrive. Eu costumo ligar do overdrive mais leve para o mais pesado, ou do overdrive para o distortion, porque o som que vai sair lá é sempre do último. Então eu costumo ligar do overdrive mais leve para o mais pesado, tá? Mas você também pode inverter isso aqui se não ficar do seu gosto. Muito bem, saiu do overdrive, aí a gente vai para o equalizador ou o boost. O booster depois do overdrive. Por quê? Porque antes, para dar uma empurradinha nele, você já tem o compressor. Então o boost depois do overdrive, depois da distorção, ele vai subir o volume, vai ser um booster de volume e não um booster de ganho, porque ele está depois do overdrive, depois da distorção. Aí sai do boost, você joga lá para o pedal de volume, tá? O pedal de volume você pode colocar depois do booster, depois do equalizador,
ou depois do efeito também. Não vejo muita diferença do pedal de volume. Por que o pedal de volume depois do overdrive? Porque você vai controlar o volume do overdrive acionado. Porque se você quiser tirar o ganho do overdrive, tirar a saturação, você pode tirar no volume da guitarra. Então, se você colocar o seu volume antes, não tem sentido o seu volume da sua guitarra perder o sentido. Então, você tendo o volume depois do overdrive, você vai conseguir um volume de drive. E se você quiser tirar a saturação, você tira no volume da sua guitarra, tá? Sai do volume, você vai entrar para a modulação, que é o que? Phaser, flange e chorus. Aqui também tem uma polêmica nisso aqui. Porque se você pegar, por exemplo, Van Halen, ele entra com o phaser antes do overdrive, tá? Eu gosto de entrar com o phaser MXR antes do overdrive. E se for um phaser tipo Boss, eu gosto depois do overdrive, que é mais espacial. E o MXR não, o MXR ele funciona mais ou menos como um filter, como um alto A, então eu gosto de entrar phaser MXR, eu gosto de entrar antes do overdrive. Mas se for um phaser da Boss, por exemplo, eu gosto de entrar depois do overdrive, depois do pedal de volume. Mesmo raciocínio para flanger e para chorus. Tem alguns chorus que ficam bom antes do overdrive e não funcionam bem depois. E outros chorus que ficam melhor depois do overdrive. Aí vai depender da marca do seu chorus, tá? E por último, o delay e o reverb. E aí já vai para o amplificador, tá? Então essa é uma sugestão de ordem dos efeitos, tá? E que nem eu expliquei, isso aqui é uma sugestão para quando você não tem nada para se apegar. É só uma sugestão. Se você trocar essa ordem aqui, não vai acontecer nada. Você não vai tomar uma multa, né? A Receita Federal não vai vir atrás de você para fazer nada. Não vai acontecer nada com você. A Liga dos Protetores dos Pedais de Efeito não vai multar você. Você não vai tomar uma advertência de ninguém, né? E se você fizer essa experiência e você achar que não tem a ver com o som que você está fazendo, é só você mudar de lugar. Então isso aqui é uma sugestão para quando você não tem nada, não tem onde se apegar. Agora, é muito importante isso aqui do fuzz ser o primeiro, ele recebeu o cabo da guitarra. Isso é muito importante, né? O fuzz ser o primeiro. Isso é muito importante, porque realmente ele não se dá bem com buffers e tal. O que você pode fazer também, que às vezes eu faço, é em vez de colocar o boost aqui depois do overdrive do equalizador, às vezes eu coloco o boost aqui na saída do ampli para recompor o sinal, porque eu não tenho buffer de saída. Geralmente eu uso um pedal da Boss como o último da cadeia para usar o buffer dele, para ele recompor o meu sinal para jogar para o amplificador. Isso ajuda muito quando eu não conheço o amplificador do lugar que eu vou tocar. Ou o buffer de saída dos pedais da Boss ajuda muito a casear a impedância com qualquer amplificador que tiver na casa. Agora, se o meu reverb, o meu delay não for da Boss, não for isso aí, às vezes eu coloco o boost no fim da cadeia aqui, o último pedal antes de ir para o amplificador, para recompor o meu sinal. E se eu precisar de um boost de volume também eu tenho. Então beleza? Isso aqui é uma sugestão então, né? Só relembrando aqui então, entra a guitarra aqui no fuzz, no AA, vai para o compressor, para o envelope filter, para o octave, overdrive distorção, equalizador e boost, pedal de volume, depois phaser, flanger e chorus, que é a modulação, e depois aqui ó, reverb e delay. Sempre lembrando que você pode mudar o boost daqui, ó, depois do overdrive e distorção, você pode mudar para o fim da cadeia para jogar para o amplificador. Beleza? Espero ter ajudado. Eu vou deixar essa foto aqui na capa do vídeo, né? Na miniatura do vídeo.
Mas eu vou deixar na descrição do vídeo também essa ordem aqui. E sempre lembrando, se não gostou, troca, tá? Isso aqui não é uma coisa que não pode mexer, tá? O legal é isso, de repente você pode descolar um som aí da sua cabeça, da sua invenção, mudando isso aqui, né? Uma coisa que te agrada mais. Beleza? Muito obrigado, forte abraço. Lembra de dar um joinha aí pra gente e se gostou, tá convidado a assinar o canal. Forte abraço, até mais.